Olha, a gente já tem uma enquete já elogiada de antemão, hein? Antes do programa começar, ela já foi elogiada. A pergunta é a seguinte: qual é o maior responsável pelo título do Palmeiras? É o Abel Ferreira? É o Endrick ou é o Botafogo? Qual é o grande responsável por mais um título nacional do Palmeiras? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. A enquete já foi elogiada antes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, teve aqui já uma mini discussãozinha. Ah, bem bolada, ela é bem bolada, é óbvia, não é óbvia, né? Bom, nós estamos partindo do princípio, evidente, que que o Palmeiras já é o campeão, e não é nem tragédia que poderia tirar o título. Teria que ser um hecatombe, porque tem que fazer não sei quantos gols, sofrer não sei quantos. Não, já é campeão, acabou e tal. Evidente que faltou um elemento aí que você podia botar como provocador. Não tem direito a 4 respostas? Sim, é verdade. Você podia botar grama sintética Que é o como ponto. só para polemizar um pouco essa enquete. Mas é o Botafogo, né? É o Botafogo. Na verdade, esse Botafogo do segundo turno é o Botafogo que a gente esperava. Ele está terminando. O que ele fez no segundo turno é o que a gente esperava que ele fizesse no campeonato inteiro antes de começar o campeonato. O que aconteceu no primeiro turno foi sei lá, uma coisa, aquela conjunção de que, sei lá, dá certo, jogadores que vieram não sei de onde, passaram a ser super valorizados, super elogiados, jogadores já correram o mundo através de escrevendo a sua história, às vezes ruim, às vezes mais ou menos, às vezes boa, viraram craques. O Eduardo virou o melhor jogador do Brasil no meio de campo. O Tiquinho virou o melhor centroavante que o Brasil já viu nos últimos tempos. O goleiro Lucas Pérez, para São Paulo, também mandou embora um goleiraço daqui, tinha que ter titulado a seleção. Caiu, é como que fala, o elefante caiu da árvore, né? Quer dizer, então é claro que o Abel tem responsabilidade, o Abel é chato, o Abel me irrita às vezes, porque aliás, foi bom que ele perdeu para o nosso querido Mauro César, né? Vai ter que pagar porque, sabe, tentou recorrer. Depois o Mauro explica para a gente e tal, mas, sabe, o Mauro ganhou dele na justiça. Boquiroto, dono da verdade, aquela coisa toda, mas como técnico não há como negar. Não há como negar. Eu acho que não há na história do futebol brasileiro, em tão curto tempo, um técnico tão vitorioso, ganhando tudo que passa quase tudo que passa pela frente. Bicampeonato aqui, ali, papapá e tal. E olha que era um Palmeiras que teve a ausência do Dudu, que era durante muito tempo era tido como seu melhor jogador, junto com o Gustavo Gomes e tal. Teve o Rony caindo muito de produção, que era um jogador que chegou a jogar na seleção brasileira, né? Teve jogando mal. O Palmeiras, na verdade, esse é o pior Palmeiras campeão de tudo que o Palmeiras disputou. Esse é o pior e ganhou. Esse é o pior Palmeiras e vai ser campeão, vai ser bicampeão. Porque teve tenacidade, teve a expertise do Abel, a provocação do Abel conclamando jogadores, provocando jogadores, e o Botafogo, aí que é o meu voto, deixando escorrer pelos dedos um negócio inacreditável. Poucas vezes se viu. Muita gente gosta de comparar. Ah, é o Arsenal. Não compare com o Arsenal. O que houve com o Arsenal não foi nada disso. O próprio Palmeiras, na época do Muricy, nada disso. O que houve do Botafogo é que a verdade apareceu no segundo turno. E ele deixou acontecer. Deixou acontecer. Quem se aproveitou disso? O Flamengo foi um fiasco com o elenco que tem o dinheiro, com aquela imensa torcida, a história, a trajetória, aquilo tudo, Maracanã, não soube aproveitar, né? Trocava de técnico, São Paulo foi embora, chegou outro, Tite e tal. E o Palmeiras foi mesmo, foi aproveitando aqui e ali e ganhou, já ganhou. Não tem como não ganhar. Agora sim, eu durante semana dizia: olha, gente, não vamos afirmar nada, ainda tem chance, não sei de quê. Agora não, agora acabou. Agora já podemos dizer que é campeão, graças ao que o Botafogo produziu. O Botafogo é o grande responsável pelo título do Palmeiras. E vai estar lá, o quinto lugar, se bobear, fica em sexto lugar, porque o Bragantino, se não me engano, ainda pode passar o Botafogo. Então, faltou aí a grama sintética, que eu acho que é um assunto para a gente discutir durante o programa, mas eu voto no Botafogo.
Muito bem. Daqui a pouco eu dou as parciais aqui de como está a nossa enquete. Não vou adiantar nada sobre como ela está. Mas, Juca, aqui, ó, o Trajano falou do Abel, o Alan Moraes fala: Abel Ferreira já pode ser considerado o maior e mais importante técnico estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro. Estamos exagerando, Juca, e queria saber por que você acha que o Palmeiras será campeão. Bom, não, por qual motivo o Palmeiras vai ser o campeão? Isso que eu quero dizer. O motivo que o Palmeiras vai ser campeão é que o Botafogo foi o maior fiasco da história do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Entregou o título para aquele time que foi mais regular e que teve capacidade de, depois de ser eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, chegar a dar a volta por cima que deu e ganhar o título jogando aquilo que poderia jogar sem, de fato, fazer uma campanha brilhante e lançando mão do Endrick, que acabou sendo decisivo na hora H. Acho que fica um elefante atrás da orelha do Abel em relação ao Endrick na Libertadores. Quem sabe, se ele tivesse lançado o Endrick antes, o Palmeiras também teria vencido a Libertadores, mas não importa. Importa essa arrancada heróica no final que o Botafogo permitiu ao Palmeiras para o Palmeiras ser campeão. Olha, que o Abel vai ter um lugar absolutamente importante na história do futebol brasileiro, me parece óbvio. Ter sido o mais importante, eu acho muito difícil você dizer isso, até por aqueles que tiveram importância e influência na seleção brasileira, embora não a tenham dirigido, né? Mas o Zé Trajano vai lembrar perfeitamente, por exemplo, né, de Dori Krishner, ou de Freitas Solich, ou de Filpo Nunes mesmo na academia do Palmeiras. Houve outros, né? O São Paulo teve um técnico que, bom, já era brasileiro, à altura que virou técnico do São Paulo, mas José Poi. Houve grandes treinadores estrangeiros passando pelo futebol brasileiro. Agora, que o Abel tem o seu lugar, isso eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. E eu vou dizer mais, eu vou lamentar a saída dele, porque eu estou absolutamente convencido de que ele vai embora, por todas as dicas que ele tem dado de que irá embora, e apenas lamentei a crítica que ele fez ao gramado sintético não ter ficado uma coisa clara, que ele estava se referindo não ao estado atual da grama sintética do campo do Palmeiras, mas à grama sintética em geral. Ele disse, sim, textualmente, prefiro a grama natural. Gostaria que ficasse a grama quando eu cheguei aqui. Não era artificial ainda, mas, de toda maneira, ele compreende, né, o uso da grama artificial. E disse mais, que teria feito exatamente como Fernando Diniz fez, eu também. Eu teria feito exatamente o que o Diniz fez ontem. Agora, ao que tudo indica, né, de fato, a grama artificial está mundialmente condenada. E nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui no Brasil. Eu vou dizer com toda a franqueza, eu não gosto da grama artificial, mas eu prefiro a grama artificial ao gramado esburacado. Entre a grama do estádio do Palmeiras, do estádio do Atlético Paranaense e a do Castelão, eu fico com a do Palmeiras e com a do Atlético Paranaense e com a do Botafogo. Não tenho dúvida. Agora, na verdade, é aí o conselheiro Acácio, né? O ideal é a grama natural perfeita. Não há por que não ser perfeita. E no Brasil, historicamente, não é perfeito. Agora, estamos encerrando o melhor campeonato brasileiro do ponto de vista do equilíbrio, né, de todos os tempos. E o palmeirense está vivendo a situação mais gostosa que existe para ser vivida. Eu sempre digo, sempre acho isso. A expectativa da festa é até melhor que a festa. E o palmeirense está vivendo esses dias todos da expectativa dessa festa, que culminará na quarta-feira com o jogo dos Palestras em Belo Horizonte. Realmente, com o Cruzeiro salvo,
com o Palmeiras campeão, nada melhor para o palmeirense do que essa sensação bicampeão, nas minhas contas, decacampeão brasileiro, porque campeão pela 8ª vez desde 71, coisa que ninguém foi até hoje, e mais 2 títulos. Flamengo foi. O Flamengo foi. Flamengo foi, Ju. Flamengo foi, somando 87, sem dúvida nenhuma, Flamengo foi e foi, né? Mas o Palmeiras será 10 vezes, nas minhas contas, porque eu acrescento os 2 Robertões. Não acrescento Taça do Brasil, acho um revisionismo estúpido. Mas está de parabéns o Palmeiras e a torcida palmeirense. Ô, Ancora, só uma informação, não sei se você tem. Esse jogo aí dos palestras, vai ter público ou não vai ter público? O jogo do Cruzeiro com o Palmeiras? Essa é uma boa questão. Isso não está claro, né? A concessão foi para o outro jogo. Mas se concedeu. O julgamento não foi ainda. Não foi. Porque ali foi um efeito suspensivo então, para aquele jogo. Então pode ser que não tenha, porque provavelmente o julgamento não acontecerá. O Palmeiras pode ser campeão sem público. Bom, tudo bem que era no campo do Cruzeiro, mas enfim. Pois mas aí a torcida do Palmeiras é punida também? Não pode ir ao Mineirão? Essa questão vai ser, o julgamento vai ser hoje, então pode ser que seja absolvido e que tenha público. O tribunal vai julgar isso hoje, nessa segunda-feira. Só uma correção, Juca, sobre o que você falou. Quando o Abel chegou no Palmeiras, já era grama sintética. Então ele estava falando da grama sintética? Já era. Então ele estava falando da grama sintética. Sim. A grama estreou no Campeonato Paulista, ele chegou em novembro de 2020. Bom, então, já jogou na a grama estreou antes da parada da pandemia e ele chegou em novembro. Bom, mas então ele é a favor da grama sintética, né? Porque se ele quer a grama de quando ele chegou... Ele fala que quer a grama sintética. Quem foi contra a grama sintética claramente foi Fernando Diniz, na partida anterior, que falou claramente contra a grama sintética. Exatamente. O Abel quer um tapete novo no Palmeiras. É isso. Novo tapete, foi isso que ele pediu. Ele estava incomodado com o fato de que tinha resíduos dos shows de música, né, nessa grama. Agora, tem um dado novo, né, que eu não conhecia, que é a questão do calor fazer com que a grama sintética coloque não apenas joelhos em risco, né? Que a grama esquenta demais e é um elemento cancerígeno. Olha só. Uma das conclusões feitas na Europa é essa, que a grama sob calor intenso exala elementos cancerígenos. Hein? O Abel também fala sobre a poluição de São Paulo, né? Que é diferente de outros lugares, então a grama fica pior e tal. Mas o que ele defende mesmo é a grama sintética de quando ele chegou, que para ele era muito boa, embora ele ainda prefira o gramado natural. Passou uma pergunta aqui, rapidamente, Mauro, falando assim, vocês estão falando que foi o Botafogo o responsável? Então por que o Flamengo não foi o campeão? Pergunta ele. Eu pergunto para você, por que não foi o Flamengo o campeão? Faltou jogador? O que aconteceu? Falta um monte de coisa no Flamengo. Aliás, eu acho que a sua enquete poderia acrescentar também Landim e Brás. Também tem uma participação. Que são os grandes artífices do fracasso do Flamengo. Então, se o Flamengo não consegue competir até a última rodada com chances reais de ser campeão, mesmo com todas as chances oferecidas pelo Botafogo e bem aproveitadas pelo Palmeiras, mesmo sem ser tão competitivo e eficiente como no ano passado, isso tem aí as digitais do Landim e do Brás. Não fossem os dois e a sua péssima gestão, né, o Flamengo talvez fosse o campeão. Eu teria uma chance bem maior, mas trocaram 30 vezes de técnicos, preparadores físicos, ficam nessa loucura sem fim. E ontem o Flamengo protagonizou uma palhaçada ontem, né? Isso é uma palhaçada, fazer homenagem a jogador de futebol depois de perder de 3-0 para o Atlético e ali praticamente dar adeus ao título, a chance de título, num jogo valendo 3 pontos contra um time que era o terceiro colocado como visitante no campeonato, que meteu 3-0 no primeiro turno, um jogo que valia a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que sequer está assegurada mesmo com a vitória. Isso é o fim da picada, e as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara.
normalizaram assim, a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras, que mesmo sem ser brilhante, por que ganha o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de 4 do Fluminense final carioca, toma de 4 do Bragantino, toma de 3 do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Ñublense, é eliminado pelo Olímpia. Querem mais algum outro exemplo? Desse ano ridículo? E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, que quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo, ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais de cargos mais elevados. O vice-futebol é o presidente do clube. Que permitiram, não sei se a ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador em jogo valendo 3 pontos. E eu transfiro aqui para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que o Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo uma classificação para a Champions League ou para a Libertadores? Para a competição internacional, sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a Libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa. Vão me convencer que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite e não porque ele tinha que ser homenageado, e ele erra na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, 2 pontos a menos, a chance é enorme de ficar fora da Libertadores em sua fase de grupos. E isso não é pouca coisa não, para quem não se ligou, quem começar a Libertadores na fase de grupos vai jogar em abril. Quem tiver que disputar 2 fases de fase preliminar, 2 etapas, 2 mata-mata, começa em fevereiro. Muda completamente o planejamento. Você tendo aí a chance de usar o estadual, já que não é para nada o estadual, que sirva de pré-temporada. Aí você mete no meio ali 2 mata-mata. Ah, mas o mata-mata nessa fase é fácil. O Olímpia eliminou o Fluminense no ano passado, o mesmo Fluminense, o mesmo Olímpia que eliminou o Flamengo nas oitavas esse ano. Então aparece aí um Milionários da vida, um Olímpia, um São Lourenço, sei lá, eu não vi ainda quais são os times, mas enfim, um time que tem algum porte e você pode ser eliminado precocemente. O Corinthians já foi também, eliminado pelo Tolima lá atrás. Outras equipes brasileiras passaram por isso. São Paulo caiu para o Talheres. Você vai fazer o que ali? Quer dizer, o que aconteceu ontem, com festa no final, enquanto o Palmeiras comemorava o título praticamente, merecidamente, o Flamengo estava comemorando sei lá o quê. Quer dizer, é realmente demais. Se a ideia é fazer cortina de fumaça para esconder toda a pífia temporada do Flamengo, pode enganar os ingênuos, mas não a todo mundo.